Boa noite a todos, galera. Contra a Mestra Acerola. A gente tinha marcado uma live com o Contra-Mestre Mola, né? Lá da França, e o professor Anjo. E hoje a gente vai dar início a essa atividade, que é uma live que estava sendo bastante pedido. Primeiramente, quero agradecer a todos aí que esperou, teve paciência. E vamos dar início nessa live aí. Beleza? Fica todos à vontade. Quero apresentar aqui o professor Anjo, primeiramente, que vai estar apresentando o Contra-Mestre Mola. Beleza, gente? Olá, pessoal, boa noite a todos. Como a gente tinha prometido, né, a gente ia marcar a live para outro dia, né, e hoje deu certo, graças a Deus a gente conseguiu conectar a internet tanto do Mestre Mola quanto a minha, deu tudo tranquilo aqui. E a gente está usando esse aplicativo aí para fazer uma live bacana, beleza? Então, esperar o Mestre Mola chegar para a gente começar. Bom, mestre, boa noite. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, professor Anjo, Contra-Mestre Acerola aí, e quero pedir desculpa por ontem, porque ontem ficou marcado essa live e acabou que não deu certo por motivos de conexão, né? Mas desde já agradeço a todos aí que estão acompanhando e agradecer vocês pelo convite, muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando. A gente vai iniciar agora o bate-papo com o Mestre Mola. E, por hora, a gente não vai estar lendo as perguntas, tá bom? Eu vou estar fazendo... Eu fiz aqui um pequeno roteiro, onde eu vou estar conversando com ele. E, ao final da nossa conversa, desse bate-papo, aí a gente abre para algumas perguntas. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí nos seguindo, tá bom? Compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, né? A gente vai estar recebendo hoje aí essa pessoa que realmente tem uma história bacana, uma história bonita na capoeira, e também uma história de superação que vocês vão conhecer um pouco mais aí, tá bom? Então a gente vai iniciar agora. Mestre Mola, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Falasse aí um pouco do local de nascimento, sobre a filiação, né? Falasse um pouco de você aí, por gentileza. Então, meu nome é Antônio Marques da Silva Filho, sou nascido numa cidade, eu acho que ela quase não aparece no mapa do Brasil. Meus documentos mostram que eu nasci em Santo Antônio dos Lopes, que é uma cidadezinha muito pequenininha, e depois me mudei para Bacabal, né, que é onde eu considero minha cidade mesmo de nascença, porque eu saí de lá muito criancinha ainda e só vim me entender por gente aqui em Bacabal. E estou em Bacabal, sou de um bairro aqui que chama Trizidela, né? O apelido aqui na Trizidela é de Bolívia. Lá é um bairro, uma comunidade muito pesada, muito forte. E foi assim que eu vim, né, para cá e estou aqui na capoeira. Bom, mestre, bacana. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que você iniciou na capoeira. Falasse quem foi o teu primeiro mestre, onde foi, com quantos anos. Perfeito. Eu iniciei a capoeira aqui na cidade de Bacabal, né? Minha mãe morreu, eu tinha 8 anos de idade, e o meu pai se casou com outra mulher, e essa senhora já tinha 4 filhos. Então, meu pai era estivador, ele não tinha muito tempo de estar cuidando da gente, de estar ali. Então, eu passava o dia na rua e só ia para casa almoçar e jantar. Aí, com 12 anos de idade, eu estava tendo uma festa junina, foi mais ou menos nessa época do ano, mês de junho, né, que já estamos em julho. Estava tendo uma festa junina, onde o meu mestre ele estava fazendo uma demonstração de capoeira. Eu conhecia a capoeira só de ver falar, mas eu nunca tinha visto realmente aquilo, tudo uniformizado, todo mundo padronizado, todo mundo certinho, os birimbaus, o tabaco. E aí eu não tinha condição de entrar, porque aqui é pago, eles fecham, você sabe, em época de quadrilha eles fecham. Então eu subi numa árvore e de lá eu conseguia ver a roda de capoeira. O nome do meu mestre é o mestre Pinta, o apelido dele é Pinta, a gente conhece ele aqui como Tonhão. Ele foi o percussor da capoeira aqui na cidade de Bacabal, né, que eu tenho conhecimento. E ele criou uma associação chamada Zambi Capoeira. E aí, quando terminou a apresentação, eu corri e falei com ele, perguntei
se eu poderia treinar com ele. Ele falou, olha, você vai na academia, está tendo um campeonato amanhã e você vai poder acompanhar. Mas antes disso, eu comecei capoeira mesmo no fundo de uma padaria, né? Isso já foi o grupo que eu filiei. Mas eu comecei capoeira no fundo de uma panificadora. Com 12 anos, eu consegui um trabalho. Tá dando de ouvir isso? Com 12 anos, eu consegui um trabalho de zelador. Essa panificadora está aqui até hoje. Chama Panificadora Vita Pão. Então, eu consegui lá de zelador. E lá tinha um rapaz que fazia capoeira, né? Daquela capoeira bem antigona. E eu pedi para que ele me ensinasse. E daí nasceu... Eu aprendi passos de capoeira, mas... ir para a academia, aprender as disciplinas, a doutrina certinha da capoeira foi com o meu mestre Pinta, de Bacabal, aqui do Maranhão, mestre e criador, fundador do grupo Zama de Capoeira, e formou todos os capoeiristas que estão aqui hoje. Então foi assim... Isso foi por volta de que ano? 1988. Em 1988, isso. Certo. E aí o senhor treinou com ele... Como era, assim, eu não tinha mãe, e meu pai não estava ali muito presente, eu não tinha irmãos mais velhos para me defender, então todos os dias eu apanhava lá no bairro, todos os dias, porque fazia parte, né, daquele tempo, a gente estava se testando sempre, não tinha muito celular para a gente ficar o dia todo dia. Hoje em dia os meninos ficam tudo trancados dentro de casa, naquele tempo a gente ficava tudo na rua, aí você sabe, muito menino na rua, toda hora briga, todo dia eu apanhava, e numa dessas eu falei, eu tenho que aprender uma luta para mim poder me defender, né? Porque todo mundo tinha pai para estar ali, todo mundo tinha irmão mais velho, todo mundo tinha mãe, só eu que não tinha. E aí nasceu assim, eu comecei a aprender a capoeira e foi assim. Legal. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, né, a gente está falando aqui com o contramestre Mola, que hoje vive em Paris, na França. E ele está contando um pouco da sua trajetória na capoeira, né? E está sendo um bate-papo muito legal, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer mais sobre essa fera aí. Bom, mestre, o senhor começou então no fundo da padaria, depois o senhor começou a treinar com o mestre Pinta em 88 e treinou com ele quanto tempo? Eu treinei aproximadamente 3 anos com ele aqui, quando eu morava em Bacabal. Na idade dos 13 para 15 anos, eu fui embora, né? Saí no mundo. E aí, sozinho, viajando. E aí, fui chegando, viajei o Maranhão inteiro. E aonde eu chegava, eu procurava uma academia para treinar. Sempre fiz isso. E acho que todo o conselho que eu dou para todo capoeirista, o único lugar que um capoeirista pode se sentir seguro, quando ele é um bom capoeirista, de respeito, que sabe chegar, sabe seguir as disciplinas, sabe, tem visão do que realmente significa esse esporte, ele é bem recebido. É o único lugar que eu me sentia seguro era dentro das academias de capoeira, até porque eu não tinha amigos, né? Então, todas as cidades que eu passava, eu buscava ali o professor ou o mestre, ou se não tivesse gente dando aula, eu começava a dar aula, abria trabalhos, mesmo com 3 anos de capoeira, né? E foi assim que eu fui saindo pelo mundo até chegar em Goiânia. Bom, mestre, eu como teu aluno, eu já sei um pouco da tua história, mas eu queria que você contasse um pouco sobre o momento de superação que você teve com relação àquela doença que você acabou tendo. Sim, perfeito. Quando você fala isso, eu até fico arrupiado, porque é muito emocionante. Sim, desculpa. Eu, assim, na idade de 5 anos, eu comecei a ter problemas de epilepsia. E era muito forte os ataques. Aí eu ficava... E tinha que estar tomando um comprimido que chama Gardenal. E aí eu ficava muito estressado, e esse comprimido, ele me deixava meio que dopado, né? Então, quando minha mãe morreu, eu já não tinha como fazer mais nada, eu peguei os remédios e joguei fora os remédios, né? E a partir daí, eu prometi para mim mesmo que eu jamais retornaria àquele estado de saúde, joguei os remédios fora e comecei a me dedicar 100% ao esporte. Creio eu, ou por uma força divina, ou por alguma força mesmo que a gente tem externa, ou força interna também, com a ajuda da capoeira, eu consegui superar esses momentos
porque quando eu ficava nervoso, eu desmaiava, eu tinha as convulsões, né? Então, quando eu estava na capoeira, eu acho que pela prática da capoeira, eu fui começando a controlar esses níveis, né, de estresse. Eu fui começando a controlar aquele nível de ansiedade, porque na capoeira a gente só... Hoje em dia, que é capoeira, as pessoas chegam na capoeira, o aluno entra, ele já quer ensinar o aluno a espancar o outro, a bater no outro, a fazer tipo uma ganguezinha dentro da própria academia. Naquele tempo, a gente fazia capoeira por amor à capoeira. E os nossos mestres, eles jamais aceitavam que a gente brigasse entre a gente. É pelo contrário. Quando a gente fazia uma falta dentro da capoeira, ali, em comunidade, o meu mestre aqui no Maranhão, ele botava a gente sentado no meio da roda, e aí, na disciplina, e todo mundo ali ia votar para ver se a gente ficava suspenso quantos dias, porque a gente tinha cometido uma falta contra um dos nossos irmãos. E foi assim que eu fui educado dentro da capoeira, e sempre seguirei esse sistema. Então, eu acho que eu aprendi dentro da capoeira, como eu te falei, a controlar, a respeitar. Eu não tinha respeito, porque no meu bairro, a lei era do mais forte, né? A lei era do mais forte. E dentro da capoeira, eu aprendi a ter essa... Eu não tinha essa disciplina. Eu era um cara totalmente criado na rua, indisciplinado. Meu mestre falava uma coisa, eu queria sair, eu não queria mais voltar. Mas aí chegou um ponto, ele me chamava sempre, ele sabia da minha dificuldade. Você vê que eu sou um cara de pequena estatura. Você imagina na minha época, pequena estatura e querendo brigar com os caras já, e só apanhava. Então eu aprendi tanto a controlar a ansiedade, quanto a controlar esse nervosismo, quanto a ter a calma, a experiência ali de esperar um momento antes de responder, antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar numa roda com a cabeça quente, grilado, vou matar, vou bater, eu já pensava, não, cara, não é assim o sistema. Então, graças à capoeira, eu superei essa doença, graças à capoeira, eu sou um cidadão que sou hoje, né, porque a capoeira para isso, é para formar cidadãos, né? Hoje em dia que a gente vê alguns professores incentivando aluno a pegar o outro pelas costas, aluno, quando ele entrar na roda, você vai lá e faz isso. Eu nunca aconselhei, nunca, jamais um aluno meu, e se eu souber que um aluno meu fez isso, ele já é descartado na hora. Falar, cara, aqui não trato com covardes. Isso aqui para mim é covardia. Se você quer enfrentar o cara, você chama o cara, fala com ele. Se vocês não conseguirem acertar na conversa, aí vocês vê lá como é que se acerta, mas jamais na covardia. Então, graças à capoeira, eu consegui controlar esse nível de ansiedade e esse problema chamado epilepsia. Graças a Deus. Realmente foi foi uma superação muito grande, né? E não só a questão da doença, né, mas um pouco do que eu conheço, né, sobre você teve uma superação a sua vida inteira, né? Vem tendo essa superação. Minha vida inteira Saiu novo aí pelo mundo, né? E chegou até Goiânia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa chegada em Goiânia, como que foi? Cheguei em Goiânia, né? E lá em Goiânia eu passei muito tempo na igreja. E naquele tempo tinha muito problema as igrejas não aceitavam os capoeiristas crentes. Ou você escolhia a igreja ou você largava a capoeira. E eu fiquei nesse jogo muitos anos, né? Então eu entrei na igreja lá em Goiânia. Eu passei também a ter outras formas de educação que foi dentro da religião e sempre dentro da capoeira, né? E fui tentando ali equilibrar as duas coisas. Quando eu cheguei em Goiânia, primeira mão eu conheci eu saí da igreja, estava tendo uma roda de capoeira, e aí eu cheguei na dúvida e pedi para o mestre, deixa eu entrar. Aí eu estava com a Bíblia debaixo do braço, mas tá bom, pode entrar. Aí eu botei a Bíblia ali, acostumado com a capoeira do Maranhão, né? Que é uma capoeira que não tinha muito esse negócio da covardia ainda. Quando eu cheguei em Goiânia, aí eu já vi a mudança. Aí eu fui fazer o que a gente conheceu como esquiva de frente ou descida básica. Quando eu fiz isso, eu apaguei, não sabia, o cara me deu um chute na cabeça. Porque antigamente a gente jogava capoeira e olhava para os lados, ficava tirando onda, porque para a gente era uma brincadeira. Aí eu fui fazer isso e olhei, e o cara deu. Né? O nome desse cara é Maculelê, eu tenho raiva dele até hoje, mas assim, claro, no bom sentido. Ele me deu esse chute,
Naquele dia em diante, eu pensei, pois eu vou pedir para treinar nesse grupo, que eu vou me vingar desse cara bem aqui. E vou treinar até o ponto de chegar ao nível dele. E não aconteceu outro. Ele puxou a arma para mim em Goiânia, botou a arma em cima de mim, a gente fazia roda, eu chamava Escorpião Camará, era o nome dessa escola, Escorpião Camará. Depois o Escorpião Camará, ele se desfez. E como eu era muito, assim, muito inexperiente na capoeira, aí eu saí procurando os grupos, mas eu só procurava aqueles grupos também que tinha mais ou menos aquele mesmo, né, aquela mesma forma de trabalho que eu já tinha aqui. E aí acabei que eu conheci o Grupo Arte Brasil, que na época era o mestre Urso, né? O Grupo Arte Brasil foi um grupo também que não tenho nada, zero a dizer de coisas ruins, só aprendi lá. O mestre Urso me dava muita atenção, até os meninos lá que treinavam, eu lembro muito bem, Marinheiro, Peninha, esses caras. Hoje tem a menina aí que é professora, é Coruja. Esses meninos aí, a Coruja, hoje o Marinheiro é mestre, tem um grande trabalho, segurou o grupo. Aí o mestre Urso, ele saiu, foi para a igreja e resolveu seguir o caminho dele religioso, né? Quando ele foi se despedir da gente, a academia toda chorando, e tal, e aí ele seguiu o caminho dele. E aí, naquele momento, eu senti que eu precisava evoluir mais, porque eu ainda era... As pessoas queriam que eu segurasse ali o grupo. Eu falei, não posso. Segura vocês, os outros mais velhos. Eu falei, mas eu não tenho experiência o suficiente. E aí conheci um rapaz, eu estudava numa escola, conheci o rapaz chamado Piolho, né, que é o aluno do mestre Charme, lá de Goiânia. E aí o Piolho sempre me falava, pô, vai lá treinar. Aí eu conheci o mestre Carcará também, que eu trabalhava numa padaria, e o mestre Carcará dava aula pertinho. Aí eu fui conversando com eles, eles falaram, cara, por que você não vem para o nosso grupo? Pô, você é um cara bacana e tal. Aí eu resolvi fazer uma aula com o mestre Charme, né, o mestre Charme lá de Goiânia, e aí conversei com ele e tudo, aí ele falou, não, tá bom, vem treinar. Aí eu passei a treinar, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, treinando com o mestre Charme. Tenho lá meus problemas com o mestre Charme em termos, que eu não vou entrar aqui para não, né? Mas, assim, naquela época, a capoeira, os caras maltratavam muito o outro falando, e eu não sou acostumado com o cara me chamar de burro, eu não sou acostumado com o cara ficar me xingando, seu jumento, seu burro, seu idiota, seu aquilo, porque, porra, cara, já tava um ponto, quando eu ia pra academia, eu já ficava pensando, caramba, velho, porra, hoje eu vou voltar para casa com a cabeça cheia, com um monte de nome. E aí eu consegui ficar 1 ano e meio, mais ou menos, lá com o mestre Charme. Aprendi muito, sem dúvida, né? Eu tenho lá meus problemas, assim, pessoais, não problemas com ele, mas, assim, a forma que eu fui tratado. E a época era assim, todos os alunos dele sabem, ninguém vai deixar eu mentir. Mas aí aprendi muito, muita experiência, porque os capoeiristas lá, o mestre Charme já tinha um trabalho estruturado. Eu lembro que o mestre Charme fazia eventos, dava ginásios e ginásios lotados, ainda ficava gente do lado de fora querendo entrar para assistir, né? E foi assim que eu fiquei 1 ano e meio lá com o mestre Charme, até tomar a decisão de sair, né? E aí me falaram, cria uma escola. Eu falei, ainda não estou com experiência, ainda sou muito novo. E aí acabei conversando, vindo do Rio de Janeiro, dentro de um ônibus. Naquele tempo os ônibus tinham fita cassete, né? Eu comprei uma fita cassete do grupo Muzenza, né? Aí coloquei, pedi para o moço colocar, e vim assistindo a viagem inteira, do Rio de Janeiro até Goiânia, eu vim assistindo os vídeos do grupo Muzenza, né, na época. E eu comecei a falar, por que não, cara? Por que não ir para o grupo Muzenza, né? É um grupo forte, é um grupo grande, os caras respeitador. Eu via lá, entendeu? Tinha situações nas filas que a gente via que o cara tinha a condição de quebrar o outro, mas não quebrava. Aí eu fui me interessar para saber quem era o mestre burguês. Conversei com alguns caras que já conheciam o mestre burguês. Aí os caras me falaram, o mestre burguês, ele é assim, cara. Se você ficar vacilando na frente dele, ele te chama o outro, bota você dois para resolver. Ele não aceita também covardia, não. E aí eu me identifiquei, cara. E o mestre burguês me tratou como... Eu não tenho zero para falar de... Tem, tipo, porque você sabe, o tempo que eu passei no grupo Muzenza, tive problemas, mas eu nunca tive problemas pessoais com o meu mestre, o mestre burguês. O mestre burguês nunca me chamou a atenção
Nunca ele parou, olha, Mauro, você fez isso e isso de errado. Né? Ninguém nunca teve, porque eu sempre procurei a disciplina, o caminho da capoeira é esse, cara, o caminho da capoeira é disciplina, é dedicação, e hoje em dia os caras filiam nos grupos, eles querem que os grupos joguem ele lá em cima. Eu filiei no Grupo Muzenza, foi para trabalhar pelo Grupo Muzenza, e se o meu trabalho estivesse legal, eu ia ser reconhecido. Né? E foi assim, eu fui me preparando. O que eu acho muito massa dos grupos grandes que criaram os campeonatos para a gente disputar, já existia bem antes, né? Mas desse formato que a gente conhece, foram os grupos que criaram. É que eles dão a oportunidade de quem tem um potencial de se desenvolver e mostrar. E aí eu vi nisso, eu falei, cara, é aqui que eu vou trabalhar, em cima disso aí. Porque a oportunidade chega para todo mundo. Tem pessoas que foi criada dentro do Grupo Muzenza e que não chegou no nível que eu cheguei. Por quê? Não é porque o mestre botou ele de lado, não é porque às vezes treinava menos do que eu, às vezes treinava menos do que outros. Né? Eu não fui um dos melhores capoeiristas do Grupo Muzenza. Lá já tinha caras enormes, mas esses poderiam ter abafado o meu sucesso lá dentro, mas era pelo contrário. Treinava duro na academia, tinha porrada, tinha esquenta-banho, tinha não sei o que, tinha isso, tinha aquilo. Dava à noite, a gente ia todo mundo jantar, todo mundo bacana. Cara, você fez assim errado, porque era para você defender assim assado. Mas hoje em dia, você vê nos grupos, ninguém te dá ideia. Aí quando você chega com talento, eles querem te abafar, eles querem te jogar numa situação que você não possa mostrar o teu trabalho. E é isso que eu acho que o Grupo Muzenza me deu muito, foi a oportunidade. O Grupo Muzenza, os caras cantavam aniversário, meus aniversários, não tenho nada, de nenhum mestre, tive meus problemas com pessoais, mas nada de grave, de dizer assim, não, eu não gosto de fulano por causa disso e disso. Então, essas escolas, elas me ensinaram muito, e eu passei quase a minha vida toda dentro do Grupo Muzenza, toda a minha vida quase de capoeira, porque aqui foi 3 anos, no Mestre Charme foi 1 ano e meio, no Arte Brasil foram mais uns 2 anos, ou 3 anos também, né? E o resto todo foi dentro do Grupo Muzenza. O Grupo Muzenza realmente é uma grande escola, foi não lá dentro, né? Mas você lá dentro e eu fora, foi quando a gente se conheceu, né? E fizemos contato e construímos uma amizade que, graças a Deus, a gente vem preservando e espero que preserve por muitos e muitos anos. E não só eu que falo isso, mas eu já vi várias pessoas virem até mim e falar, cara, realmente o Mola é um cara conceituado e era uma referência, né? Até mesmo dentro do Grupo Muzenza, né? Era uma das referências do Grupo Muzenza, que a gente não pode tirar o mérito, nenhum mérito do Grupo Muzenza, do mestre Burguês, de ninguém, porque realmente é uma escola bacana, é uma escola muito boa, e às vezes a gente vê algumas pessoas falando mal, mas se fosse tão ruim assim, não estava todos esses anos aí, né, sempre prestando um bom trabalho, trabalhando com organização. Mestre, depois disso, né, você teve oportunidade dentro do Grupo Muzenza de participar de algumas competições, né, tanto na Capoeira Fight quanto da capoeira mesmo em si. Conta um pouquinho para nós sobre essas vivências que você teve lá. Olha só, cara, eu estava buscando oportunidade, né? E treinava, falando na hora que aparecer uma oportunidade para me poder mostrar um pouco dos meus treinos, do meu trabalho, eu vou mostrar. E aí, o mestre Burguês organizando, aí ele falou, olha, vamos organizar aí o fight de capoeira, será o primeiro fight de capoeira no mundo, conhecidamente assim com esse nome. E eu fiquei pensando vários dias, eu falei, rapaz, eu morrendo de medo, né, cara, porque lá só tinha casca grossa, meu irmão, os caras tudo, e eu com medo, eu falei, mas eu vou lá, pelo menos eu vou testar, saber como é que funciona isso aí, me preparei para a luta do jogo, né, eu não me preparei para o fight, briga, luta, porrada, comendo. Então, eu me preparei para isso. Só que nós não tínhamos noção nenhuma do que seria aquilo ali. A gente pensava que
que era para ser um jogo de capoeira normal e dentro rolar os pontapés. Mas quando chegou lá, a gente não contava com o fator respiração, porque eu não estava preparado, né? A gente não contava com psicológico. Rapaz, tinha quase 10 mil pessoas em Ópera de Arame. Ópera de Arame é um ginásio lá em Curitiba, enorme, enorme, enorme. Eu não contava, e não contava com o frio de Curitiba. Estava fazendo 4 graus, né? 11 graus, estava fazendo 11 graus. E a Ópera de Arame, ela é construída em cima de um lago. Então, a frieza lá dentro era muito grande, me deu cãibra, e eu acho que mais medo do que cãibra. E aí, meu irmão, na hora que chamou lá o meu nome, eu falei, é eu agora que tenho que ir. E aí tive a chance, né, de disputar com um rapaz do Rio de Janeiro. Hoje eu acho que ele é mestre, é contramestre Minhoca, né? Ele um grande capoeirista, mão pesada, porra. E a gente lutou, né? Eu consegui uma pontuação melhor, né? Eu não fui vencedor, assim. Eu consegui uma pontuação melhor na proposta que o mestre tinha falado, eu trabalhei. E aí perdi para um rapaz, o Caroço, né? Que é aqui de Minas Gerais. Acabei perdendo para ele, mas perdi ali, mas ganhei muito em experiência. Depois disso, eu comecei a ter outra visão da capoeira. Eu falei, cara, capoeira, eu tenho que treinar mais. E aí fui treinando cada vez mais, e foi muito bacana, foi muito bacana. Fui para uma clínica também, porque eu não tinha noção de queda, da queda no outro, e aí bati com a cervical, mas o risco da profissão é esse, cara. O risco do ofício é esse. Quem é piloto de avião tem o risco de um dia o avião cair. Entendeu? Quem é lutador, um dia tem um risco de tomar e não acordar mais, né? Mas na capoeira de luta, né, eu não tinha essa experiência. O que a gente tem experiência da capoeira jogo, que é a capoeira sem contato, né? Tem um contato, às vezes, como todo capoeirista conhece. Às vezes a gente tem um contatinho ali e tal, mas não chega a ser aquele contato que ninguém vai entrar. Não é só vocês dois aí, e o tempo é esse. Está marcado 3 aulas de tanto tempo. Aí, meu amigo, ali se torna uma eternidade. Mas eu só tenho que agradecer a oportunidade, e foi muito bacana o fight, me deu muita experiência de vida, muita experiência. Legal, o que vale é isso, a experiência. E logo após essa questão do fight, você foi campeão mundial na Muzenza também, né? Conta para nós um pouquinho sobre essa trajetória, né, desde os treinamentos até chegar lá como campeão mundial. Olha, já em 2000, acho que foi em 2002, mestre, eu participei do Mundial lá em Curitiba, e aí já fiquei entre os 10 ali. Eu lembro que ficou eu, Apache, mas o Apache que é de Goiânia, mestre Apache, né? Eu lembro que ele estava lá, aí eu estava lá, pô, eu sozinho, e aí estava ali com medo e tudo. Aí quando eu vejo com quem que eu vou disputar, os 10 melhores, aí o mestre, que é a melhor pontuação, aí me chamaram, né, fomos lá pro palco, eu fui daquele tanto, na minha frente não tinha nada, ninguém menos, ninguém mais do que mestre Buda. Na época, o mestre Buda, ele era do tamanho de um armário, cara. Ó, mestre Goerê, que hoje mora na Austrália. Só gente que já... O nome lá em cima. Mestre Muralha, que era também da Muzenza, hoje tem o próprio trabalho dele. Mestre Muralha, só criança, entendeu? Olha os tamanhos dos homens, olha a capacidade. E os caras tudo de CD, tudo de revista. Eu só conhecia eles de revista. Nunca tinha visto eles na minha frente. E eu tá ali, cara, eu me sentia assim um menino mais feliz por estar, cara, ali onde tá só a nata, ali do grupo museu, tá só a nata, da nata. Rapaz, foi uma experiência muito grande. Eu tava tão nervoso, eu nem sei o que estava acontecendo. Aí depois, pelos vídeos que eu vi, até que o jogo saiu legal. E foi assim, a galera foi gostando de mim. Eu nunca tomei partido dentro do grupo Muzenza, por exemplo, eu nunca fiquei a favor de um e contra outro, porque eu sempre tinha esse cuidado para não estragar a minha imagem em relação a essas coisas, né? Sempre fui um cara positivo. Às vezes já teve caso de ninguém, vamos fazer isso ali, vamos fazer. Eu falei, não conte comigo. E que já cheguei em roda do grupo Muzenza, que o mestre às vezes não estava presente, e os caras bagunçando, da própria Muzenza.
e eu chegar, você não leu o estatuto, não, cara. Você nunca leu o estatuto do grupo, você não sabe que isso está errado. Aí o cara, não, mas o mestre não está aqui, eu sou os olhos dele, cara. Tá errado isso aí, pode parar. E eu acho que o mestre ficava sabendo dessas minhas situações, e aí os caras falaram, bicho, não faz muita coisa errada perto do Mola, que o Mola não aceita, né? Eu já saía logo, quando eu vi que os caras eram mais graduadão, eu saía fora, não sou testemunho de nada aí, não sei de nada, né? Mas assim, foi muito boa a experiência, e apareceu de eu ficar na final desse jogo de 2002. E aí teve vários mundiais, e eu fui só ficando, né, entre os 10, e depois passei a ficar entre os 6, aí depois no outro mundial já fiquei entre os 4, né, que foi de 2009. Aí quando foi de 2009, só cobra criada, mestre Feijão, que era bicampeão mundial, mestre Guerê, campeão mundial, e o mestre Busca Longe, foi lá que ele foi a primeira vez campeão mundial do Grupo Muzenza, se não me falha a memória. E aí eu fiquei entre o meio desses homens, só cobra criada. E eu já fiquei entre os 4. Quando foi 2012, eu com um problema enorme no joelho, me preparei, mas aí consegui uma pontuação até legal e me sagrei campeão mundial pelo Grupo Muzenza. Uma vez o cara me perguntou o seguinte: você se considera um campeão mundial? Eu falei, do Grupo Muzenza, sim. Ele, não, mas a capoeira não é só o Grupo Muzenza. Eu falei, mas cadê os campeões que estavam lá na hora da disputa? Porque se eles são tão bons, por que eles não se inscreveram lá? Então, é muito fácil o cara criticar. Agora, vai lá, mostra o trabalho. Então, o Grupo Muzenza, ele realmente deu essas oportunidades. E em 2012, eu sagrei campeão mundial pelo Grupo Muzenza. Por 8 anos consecutivos, fui campeão europeu na minha categoria, né? Já desde 2008, eu fui campeão, e de lá para cá perdi já aqui em Espanha, né? Eu perdi o meu título, estava todo quebrado, mas não foi isso não, é porque não era para mim participar. O capoeirista, ele tem que entender a idade, tem capoeirista que não quer entender a idade, e eu estava só com os caras que chegaram na minha graduação, mas que era muito mais jovem do que eu. Aí eu, debilitado, em vez de eu deixar vaga, e foi outra experiência que eu peguei. Eu falei, gente, olha, tem coisa que a gente tem que dar o braço a torcer. Não era para mim ter ido ali. Não acabou com o meu nome, pelo contrário, não acabou, porque ali eu estou com outros capoeiristas experientes, então, mas eu realmente, naquele dia eu senti, eu falei, não estou mais em época de competição. E ainda bem que o Grupo Muzenza, o mestre Burguês, ele é um cara de visão, assim, que eu copio muitas coisas que ele faz. Ele abriu o campeonato, né, para Master, a partir dos 40 anos. Aí fica igual, né? Mas aí você, às vezes, você tem 40, vai disputar como cara de 25, claro que você não tem como ganhar. Você, mesmo com toda a experiência que você tem, mas lá é jogo, lá é velocidade. Aí com outro da tua idade, não, 40, 45, 45, aí assim dá certo. Já é uma evolução muito grande que o Grupo Muzenza fez, e como sempre eu admiro e copio, vou falar na cara de pau mesmo, copio, o que é bom é para ser copiado, e não tenho vergonha de falar isso, porque eu não criei a capoeira, eu não criei os movimentos da capoeira, eu simplesmente aprendi com os outros e fui copiando os outros que consegui, né, chegar onde eu cheguei. Não foi eu que criei nada, não criei. Então eu copio mesmo os pontos básicos, não só o Grupo Muzenza, mas vários outros grupos. Eu fico olhando e fico pensando, cara, eu vou fazer isso, vai dar certo, porque o grupo ali é grande, vai dar certo. E é assim. Realmente o Grupo Muzenza, ele é um cenário até hoje, eu acredito que vai ser por muitos e muitos anos, porque foi um dos primeiros também, né? E o mestre Burguês realmente é um cara muito inteligente, ele sabe trabalhar muito bem com a capoeira. Até outro dia eu estava conversando com o mestre, não vou citar o nome dele aqui, mas ele também passou pela Muzenza e ele também tem essa mesma visão, né? Realmente o Grupo Muzenza e o mestre Burguês estão de parabéns, né? Ele te dá, melhor dizendo, o cenário para você se preparar, aquilo que a gente vem conversando várias vezes, né? Se preparar e ter a possibilidade de ser conhecido. E você aproveitou muito bem isso aí, né? Tanto que hoje você é o Mola aí, que é conhecido mundialmente. Mestre, eu gostaria que você falasse um pouco, né,
Você entrou na Muzenza na época que você estava em Goiânia e Isso. passou um tempo lá ainda, né? E aí depois você foi para a Europa, né? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa chegada na Europa. Não precisa ser muita coisa não, assim, superficialmente, como foi. 2007, eu estava no Mundial, lá da Muzenza também, em Saquarema, e aí o mestre Sargento ia organizar o primeiro europeu de capoeira lá em Portugal. Aí o mestre Sargento, eu falando com ele e tal, ele falou assim, olha, Mola, vai ter um europeu, né? E eu queria saber se não tá a fim de ir lá. Eu falei, ó, mestre, tô aqui para isso. Aí eu pensava que o mestre ia pagar minha passagem, entendeu? Só que ainda deu errado. Aí faltando assim uns 2 meses, na época a gente usava ainda era MSN, Orkut. Eu acho que a meninada de hoje nem sabe o que é Orkut. Aí a gente usava isso. Ei, mestre, e aí a passagem tá vindo? Aí o mestre Sargento, não, cara, eu te convidei, eu não falei que ia pagar a passagem. Aí eu já tinha saído, cara, já tinha saído nos jornais lá em Goiânia. Já tinha ido na televisão encher o saco do cara. Ei, rapaz, eu sou um goiano que vou, cara, e tal. E aí eles já tinham feito lá na televisão, já tinha falado para meus alunos tudinho, vocês vão ver, eu falei que um dia eu ia conseguir e tal. E aí tá arrastando um papo danado lá em Goiânia, que eu vou, vocês vão ver. Inclusive, os caras, meus amigos, que eu tinha saído do Charme, eles falavam, aí, ó, tá vendo? Eu falava para eles, aí, ó, tá vendo? Mudei de grupo, sua oportunidade chegou. Eu vou para... Os caras, vai mesmo? Eu vou para Portugal. Enfim, aí o mestre me despachou logo. Não tem, cara, eu não vou pagar a tua passagem, eu não tenho condições, porque eu tô organizando e tudo. Ele me explicou. Aí o que eu fiz? Precisava ganhar dinheiro e comecei a vender DVD. Na época, todo mundo comprava DVD. Aí eu fui nos meus amigos mais próximos, ali meus vizinhos, expliquei a situação, falei, eu sou um atleta. Fui convidado, aí expliquei a problemática que o brasileiro passa, né? O governo não ajuda, a prefeitura não ajuda, ninguém te ajuda. Aí falei com eles, olha, vocês compram DVD para os filhos de vocês, então eu vendo para vocês, vou ganhar R$1, R$2, mas eu vendo. Aí eu ia lá buscar os DVD no centro, vendia para eles. Eu ia buscar e vendia. Dentro de pouco tempo, eu já estava andando com a mala, DVD. Ia à noite, nos bares, conversava, olha, eu sou um atleta e tal, aparecia no jornal, levava o recorte do jornal, aparecia no jornal, como se fosse ele, mas aconteceu isso previsto, e eu preciso. Aí a galera, pô, não, então me dá um DVD, você tem DVD tal, e foi assim que foi, eu vendendo DVD, consegui comprar minha passagem, 2 vezes para a Europa. Aí eu fui, mas quando chegou lá, o mestre Sargento, olha, aqui é tudo por minha conta, aqui você vai ficar bem alojado, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei em Portugal 4 meses, fiquei em Portugal, e quando eu estava em Portugal, aí o pessoal começou a me chamar, os outros professores da Muzenza, outros mestres, para me dar os cursos. Olha, eu não podia dar curso, porque no estatuto a minha corda não permitia, mas o mestre burguês, ele falou, olha, o Mota aí, ele é um cara experiente, aproveita e leva ele a dar o curso. Só que eu não podia cobrar, entendeu? Eu dava o curso, mas sem cobrar, mas aí os caras pagavam a passagem. E aí foi assim, eu rodei, mas não podia cobrar. Mas foi uma oportunidade que, pelo menos assim, a galera foi vendo o meu trabalho, como é que eu dava aula, a sistemática e tudo. Então, foi assim que eu fui para a Europa a primeira vez, depois eu voltei para o Brasil, aí já não queria mais voltar para a Europa, porque o negócio do DVD já estava dando mais dinheiro do que se eu... Aí um amigo meu, agradeço ele até hoje por esse conselho, ele me chamou e falou, olha, cara, vai seguir o teu caminho lá de capoeirista, porque isso aqui é incerto, isso é incerto, o teu é mais certo. Eu falei, cara, você tem razão. Aí eu peguei e fui conheci, né, hoje que é minha esposa, a Tifene, que é a Sussuarana, e aí ela montou uma associação, na época a gente ainda não era casado, não morava junto, tudo. Aí ela montou uma associação, e aí nessa associação eu consegui ir para a França, e estou lá até hoje. Hoje nós temos 2 filhos, né, profissionalíssimo de capoeira, vocês devem conhecer a Sussuarana, profissional, trabalha, tem mais alunos do que a Sussuarana, por incrível que pareça.
dedicada, canta, toca. Você já viu, você conhece a Sussuarana, e quem conhece ela sabe. E se não fosse ela, com certeza o meu trabalho não seria nada se não fosse a ajuda dela lá, né, na França. E aí de lá na França o pessoal fui morar e estou lá até hoje, na França. Bacana. Neste momento, Mestre, neste momento eu estou aqui no Brasil por causa da pandemia, eu vim para cá e não pude retornar porque está fechado há 4 meses os aeroportos, né? Nesse momento eu estou aqui dentro de um pequeno estabelecimento que a gente conseguiu com dinheiro de capoeira também. Bacana. Mestre, o nosso cinegrafista, vamos dizer assim, o nosso técnico aí, o Acerola, ele tá a trabalho, né? Ele tá ajudando a gente, Sim. Ele tá dentro da lanchonete dele ali, e ele Sim, ele falou que ele vai ter que sair para fazer uma entrega. Então eu gostaria de avisar a galera que tá assistindo. Acerola, se você estiver por aí, aparece aí por gentileza, para você falar pra gente como que a gente age aqui, se a gente continua, se a gente encerra. Não, pode ser assim, a gente encerra e marca uma outra live para outro dia, né, com mais tempo. Olha aí, mestre. Pode falar, Cerola. Boa noite, galera. Estou aqui na correria aqui, mas graças a Deus eu posso fazer a live com os meninos aí. Cara, eu acompanhei, cara. Deu para acompanhar um pouquinho, ouvindo lá. Que história bacana. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Ó, meu irmão, fica a critério de vocês aí, cara. É porque o problema é o meu celular, né? Que eu teria que levar ele. O GPS, uma cidade que eu não conheço muito. Aí eu acho que é melhor. Rebenta para vocês aí. Eu acho que é melhor a gente finalizar. Tem como a gente finalizar com 5 minutinhos para a gente poder encerrar a live? Aí outro dia a gente volta e continua. E aí a gente marca uma outra para outro dia, se a galera quiser, né? Porque quem vai assistir a live, às vezes aqui tem que estar acompanhando, tem que querer. A galera está participando, tem bastante comentário aqui, viu? No momento tem bastante gente online, o pessoal está fazendo tudo os comentários. O pessoal está gostando. Ok. Então vamos fazer o seguinte, como a gente vai encerrar, eu gostaria de abrir para perguntas aí. Se tiver alguma pergunta para o pessoal fazer ao Mestre Mola aí, fica à vontade. Tá bom, Acerola? Você pode participar aí tranquilo aí, tá? Tem alguma pergunta? Não vai dar. Deixa eu ver aqui. Eu faço a pergunta para vocês aqui, ó. Eu fui, enquanto vocês foram falando, eu fui falando para o pessoal que no final da live a gente vai abrir para pergunta. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta. Diego Soneca do Museu, deu um prazer de Fabrício Alves, salve professor, salve mestre. Alcione, que está sempre ligado na nossa página aí, né? Aluno do Mestre Pica-Pau Associação. 2009, eu estava lá, a delegada da Museu, mestre. 2010 foi o aluno. Delegada. Ex-esposa do professor Nego. Massa. Mais alguém? Guerreiro de Fé falou que admirava a posição dentro da capoeira, muito experiente, um excelente lutador. Obrigado. Aqui, ó, Fabrício Alves. Perguntou como foi a ideia do nome Alcateia. E depois tem o Cabelinho. Perguntou qual foi a maior dificuldade que você teve em Portugal. Então, 2 perguntas. A primeira do Fabrício. Como foi a ideia do nome Alcateia? Alcateia. Obrigado pela pergunta aí. Como é que é o nome dele? Fabrício? Foi o Fabrício que fez essa pergunta? Valeu, Fabrício. Obrigado aí pela... Fabrício, obrigado pela pergunta. É o seguinte, passei 3 anos estudando sobre o comportamento dos lobos. Né? Então, os lobos, eles têm uma formação que os estudiosos acreditam que são os únicos que conseguem se alinhar quando eles vão mudar de um território para outro. Eles se alinham e isso se chama alcateia. As pessoas acham que a alcateia é todos os lobos juntos. Não, isso é uma matilha. Quando eles estão todos juntos, é a matilha de lobos. Quando eles fazem aquela formação, é a alcateia. Dentro daquilo ali, é muito estudado pelos estudiosos. Eles defendem a tese de que, depois você vai ver na internet, né, a fila que eles fazem, o mais velho sempre na frente, os mais velhos, eles acreditam que, em caso de ataque por a frente, os mais velhos se sacrificam para salvar o resto do grupo da matilha, né, que está na alcateia.
Então, eu acho que a capoeira tem tudo a ver com isso. Os mais velhos sempre se sacrificando e defendendo os mais jovens. E os mais jovens sempre dispostos a entregar para esses mais velhos, digamos assim, a responsabilidade da escolha. Hoje eu vejo muito capoeirista muito novinho. Ah, mas o senhor está errado. O senhor está isso, o senhor está aquilo. Porra, como é que você tem coragem, meu irmão, de... Às vezes o cara já está há 30, 40 anos na capoeira, já passou por tudo que não podia passar. Então, aí hoje vem os novinhos querendo ensinar. Os novinhos têm a força. Então, é unir essas duas coisas. O novinho, ele tem o quê? A inteligência também, porque o cara vai ficando mais velho, ele vai esquecendo muita coisa. Por exemplo, para fazer uma live dessa, se botar na mão de um capoeirista menos estudar, assim, que não tenha conhecimento, é impossível de fazer uma live dessa, né? Então, quer dizer que a Aquaté é isso. E depois é seguido por mais 5 lobos, né, que são, eles acreditam que são os mais fortes, para defender justamente os mais velhos. E depois vem toda a alcateia, né, e no final vem o lobo que chama alfa. Esse lobo que chama alfa, em caso de ataque por trás, que venha por trás, ele é o único que dá ordem, e ele não deixa ninguém para trás, ele dá ordem para onde tem que seguir. E o que mais me chama a atenção no comportamento dos lobos é que quando eles lutam entre si, não é um para vencer o outro. Eles lutam para mostrar quem é o mais forte, mais capacitado para assumir a alcateia, entende? Então, eu formei o nome baseado nisso aí, discuti muito com o professor Anjo, com outros alunos, o que vocês acham, tudinho, e passei 3 anos estudando e pesquisando em cima disso. E é por isso que eu coloquei a alcateia. E o lobo é o único que não ataca por espreita. O que é isso? Ele não fica escondidinho para atacar, ele se mostra. Então eu acho que o capoeirista é assim, se você tem um problema com alguém, não é atacar ele por trás, não é pegar ele na covardia, é se mostrar, falar, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, e pronto, né? E vamos resolver logo aqui. Aí eu acredito sempre na fidelidade do capoeirista como atleta e como homem, né? Porque o cara que ataca o outro por trás já mostra no caráter dele que ele não tem um pingo de caráter, não tem um pingo de honra, e eu acho que a capoeira, ela foi feita por pessoas honradas. Nós já sabemos que foi aí os caras que vieram para trabalhar de escravo, pessoas pai de família, pessoas que lá na África eram reis, pessoas que tinham uma honra e perderam totalmente aqui, e enfim, nasceu a capoeira. Eu acho que o capoeirista tem que ser honrado, tem que ter a honra, tem que ter a disciplina, e por isso coloquei a alcateia. E entre outras coisas, porque não dá de explicar 3 anos de estudo em poucos minutos, tá bom? Mas você dá uma pesquisada aí, e obrigado pela pergunta. Qual é a outra? Outra pergunta, Cerola? Qual foi, deixa eu ver aqui, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em Portugal? O Portugal? Isso. Se for o que mora na França... se for do grupo Mandara, é o do grupo Mandara. Cabelinho Capoeira perguntou qual foi a maior dificuldade que você enfrenta em Portugal. Cabelinho Capoeira, a maior dificuldade que eu enfrentei em Portugal... Cara, eu não enfrentei dificuldade lá em Portugal, porque eu estava bem assessorado, eu estava do lado do mestre Sargento, eu estava do lado de outros capoeiristas que gostavam de mim. Eu não tive nenhuma maior dificuldade lá. Antes de ir para lá eu tive, mas lá mesmo eu não tive dificuldade em Portugal. Eu lembro, assim, mas não chega a ser dificuldade, que eu entrei numa roubada danada lá em Portugal, que eu cheguei numa academia, tinha um cara dando aula de jiu-jitsu, e eu não sabia. Aí eu cheguei no cara e falei, amanhã eu vou vir aqui para rolar. Aí depois da manhã. Quando eu chego lá, os caras tá todo me esperando, todo mundo faixa preta com kimono, e o mestre do cara do tamanho, e eu pensei que era o cara que ia estar lá. Aí o mestre Sargento, quando viu aquela presepada, aí o mestre Sargento foi lá, aí não, e eu todo me achando forte. E aí os caras foram chegando. Os caras não tinham nem pescoço, era só a cabeça em cima dos ombros, músculo daqui a aqui. Aí eu pensei, não, tô ferrado hoje. Mas eu falei que ia rolar com o cara, eu vou rolar com o cara. Isso, né? E eu não sabia porra nenhuma de rola. Aí deu lá, entendeu? Aí o cara, um deles lá tinha feito lá uma falta lá, tinha sido indisciplinado, aí o mestre colocou ele no corredor. Aí eu falei assim, não, eu não vou entrar porque eu não sou lutador de jiu-jitsu. Ele falou, não, você entra também. Aí eu falei, mas eu não tenho faixa, ele pega o sapato. Aí eu já sabia que ele ia levar um sacode lá na academia, aí eu peguei o sapato, eu falei, eu vou descontar nesse aqui.
Aí no corredor aqui, quando o cara pulou, eu taquei. Aí o mestre sargento, bem na hora, Mola, a gente tem que ir, Mola, a gente tem que ir, já deu a hora aqui, ó, os caras estão esperando. Era tudo conversa, porque ele viu que os caras iam me arrebentar lá nesse dia. Aí deu certo, os caras, não, deixa ele mais um pouquinho aí, uns 5 minutos a gente termina a aula. Eu, não, mas não, é porque ele vai perder o carro, o avião tem que ir. Tudo, eu acho que não chega a ser uma dificuldade, né? Chegou a ser mais engraçado, hilário, mas foi outra experiência para mim aprender também a não chegar na academia dos outros. Quando eu vi um aluno, aí o cara vai chegar, porque lá em Goiânia eu brincava com os meninos, aí eu fui lá para Portugal, falei, lá em Portugal não vai ter cara lutador mesmo. Eu me lasquei todinho, porque o mestre do cara é de Brasília, campeão mundial, 4 vezes campeão, o mestre do cara. Aí, quando eu cheguei lá, o mestre dele chegou. E aí, meu irmão, como é que tá? Brasileiro e tal? Aí, foi isso, mas não chega a ser uma dificuldade. Bom, mestre, bacana, cara. Eu sei que a gente tem muita história aí, na realidade eu tinha preparado um roteiro aqui para você falar realmente de algumas experiências que você vivenciou. Mas a gente não pode também sacrificar o trabalho aí do Acerola. Já até quero te agradecer, Acerola, pela oportunidade. Live, né? Vai fazer 1 hora. Na realidade, a TV Capoeira foi uma criação minha, né? E vendo a necessidade desse projeto crescer mais, eu trouxe pessoas que têm essa linha de pensamento, né? De querer trabalhar pela capoeira, mostrar bom trabalho, falar de histórias como a sua, né? De superação, de pessoas que realmente fez pela capoeira e vem fazendo, né? Então eu chamei o Acerola, o meu irmão o Pipoca e tem o professor Pelado, tem o Marcelo que está com a gente nesse projeto. Então hoje já temos uma sede também, aliás, uma filial da TV Capoeira em Angola, em Paris, né, com o Pipoca, e em São Paulo aí com a Acerola, e lá em Sergipe com o nosso amigo Marcelo. Então tem toda uma galera aí assessorando, fazendo esse trabalho, e o Acerola está fazendo aí hoje, mas tem o trabalho dele também. Então, mestre, eu gostaria que o senhor, primeiro o mestre, né, vamos fazer o seguinte, Acerola, você dá suas considerações finais, e aí depois a gente finaliza com o mestre aí e já encerra a live. Pode ser? Tá cortando, eu acho que tá cortando. Oi. Tá cortando? Isso, fala agora. Isso, é para finalizar, né? Oi, não, então, eu falei o seguinte, a gente vai finalizar agora a live, né? Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão assistindo aí, nos acompanhando, né? Eu vou dar a palavra para o Acerola, para ele poder dar as considerações dele finais, e aí depois a gente encerra com o senhor aí, passando uma mensagem para a galera, tá bom? Ótimo. Vai lá, Acerola. Pessoal, eu, contra a mestra Acerola, fico muito agradecido, muito feliz e muito honrado, né, de receber essas 2 figuraças da capoeira. Tive o prazer de conhecer o Anjo tem pouco tempo, cara, e parece que eu conheço ele há muitos anos já. Nem parece que faz pouco tempo, e a gente teve uma consideração tão massa que a gente foi ligação mesmo de parceiro. E contra a mestre Mola, que eu tô conhecendo a história dele hoje, mas já tô um fã dele há muito tempo atrás, eu sempre falo com o Anjo, eu pegava os tutoriais, os vídeos dele para mim estar treinando. E poder falar com uma pessoa que você foi muito tempo atrás, é muito massa e poder curtir essas histórias aí. E o que fica é o conhecimento, o aprendizado para mim estar passando para os alunos. Quando os meninos perguntar quem foi contra a mestre Mola, hoje eu vou poder explicar para eles pelo menos um pouquinho da história, quem é o contra a mestre Mola. Beleza? Obrigado pela participação de todos e é isso aí, pessoal. Mestre Mola, por favor, a palavra com o senhor. Eu só quero parabenizar a todos vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e acho que é isso que é a capoeira. Unir ideias e praticar, entendeu? Praticar juntos, independente do grupo. Vocês têm toda uma sabedoria pela frente, vocês têm toda uma capacidade e nós temos uma ferramenta maravilhosa que chama internet, né? E o Pipoca, você já conhece o cara, está fazendo um excelente trabalho, assim como vocês aí. E o Pipoca, simplesmente, ele acha que ele se achou agora no que realmente ele pode contribuir mais ainda pela capoeira, né? Porque o Pipoca, ele realmente iniciou isso aí e está de parabéns, professor Anjo, contra-mestre Acerola e os outros capoeiristas que vocês falaram. Muito obrigado pelo convite e dizer para todos vocês aí que estão seguindo as lives, obrigado pelos likes que vocês dão lá no YouTube, pelo Facebook.
Desculpa qualquer coisa aí, que eu estou sumido, porque eu estou ainda sem saber direito, mas quando chegando em Paris, a gente vai voltar os tutoriais, vai voltar tudo com uma outra dinâmica, tá bom? Muito obrigado, valeu aí, professor Ângelo, contramestre Acerola, muito obrigado, boa noite a todos vocês. Valeu, mestre, eu que agradeço, né? Eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, aos seguidores, né? Agradecer ao Acerola por disponibilizar esse tempo aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe a live, né? Dê seu like aí, se inscreva na TV Capoeira, né? Só clicando lá e dando like, você já está inscrito e vai receber as notificações de todas as atividades que a gente estiver fazendo. Um grande abraço a todos aí. Uma ótima noite de quinta-feira aí. Valeu. Salve, salve, salve. Valeu, Acerola. Pode